E pessoal, estamos iniciando a nossa aula síncrona de hoje. A aula hoje prevê uma revisão que não é como seria uma revisão assim de estudo com proposta de exercícios e muitas atividades. Acredito que todos vocês saibam onde encontrar exercícios relacionados à eletricidade. Fizeram muitos até aqui. Conheço o professor de eletricidade, ele gosta de passar exercício. Então, tenho certeza que prática teórica não faltou. A pergunta é: como está a prática em eletricidade até aqui? E aí, essa pergunta ela é retórica e é mais para vocês analisarem. Então, ao longo da aula eu irei fazer estes questionamentos em que é para autoanálise. E aí vamos aproveitar esse recesso e colocar essa autoanálise em prática, quem sabe até fazer alguma coisa interessante nesse período para que voltemos com um conhecimento de eletricidade focado em instrumentação, ou seja, medir coisas. Todo mundo sabe que o mundo hoje está digital e no mundo estando digital, tudo passa pela elétrica, seja elétrica ou eletrônica, mas não deixa de ser elétrica. O conceito da eletrônica é da elétrica, então está tudo relacionado a corrente, tensão, potência e energia. Muita energia, por quê? Porque nós vamos ter muitos sistemas baseados em bateria, então há uma grande preocupação de energia. Dito isso, iremos então começar com a nossa chamada aí sobre essa aula de revisão de eletricidade. Eu estarei aqui, agora estou com duas telas, eu estarei aqui vendo se você quiser responder sua presença pelo chat, você fala eu quando eu falar seu nome. Escreve eu aí e eu anoto aqui. Então, a Carla já vi aí, foi a primeira a chegar. Carlos. Eu tô aqui, professor. Ótimo. Guilherme Souza. Henrique. Presente, professor. Erli. Presente. Igor. Presente. Jonas. Presente. Lucas. Presente. Silvio, viu o Silvio também. Tiago. Tiago tá aí Presente. também. Ok. O Victor. Presente. O Vitor. Vitor não veio. Não veio. Tá bom. Então, tivemos só o Vitor faltando hoje. Muito bom. Anotado isso. Vamos anotar agora que vai ficar para casa um estudo não remunerado. E o motivo desse estudo não remunerado, quando eu falo não remunerado, quer dizer que não vai valer nota, tá, pessoal? Eu tenho até medo quando eu passo tarefa que não vale nota. Por quê? Porque os alunos tendem a não fazer, né? Mas é importante fazer e estudar. Então, e faz parte também, principalmente nesse momento em que estamos fazendo muitas aulas síncronas e a maior parte da atividade fica para vocês aí. Então, a atividade assíncrona que eu espero é essa autoavaliação sobre eletricidade e avaliar os seus conhecimentos de eletricidade focado em medições. Ou seja, nós usaremos esses conceitos, essas ideias, para fazer medições de tudo ao longo do curso, tá? Então, vou salvar isso daqui. Tá no que acadêmico essa. Professor, Pode falar, pode falar, pode falar. bom dia. É que você não me chamou na chamada, daí eu não sei se Peraí que eu não estou vendo as pessoas, eu estou vendo só o chat, seu nome? é o Vinícius. Vinícius. Deixa eu me checar aqui. Eu pulei o Vinícius, E se eu você pulei. falou que o Eu Victor não falei tinha Victor e respondido. Vitor, pulei Vinícius. Então,
Agora, o seu desespero, eu peço desculpa aí, né? Mas saiba que sempre que eu problema. pulo alguém, não ponho falta, porque a gente põe falta no que a gente vê. Tudo bem? Ok. Então, não se preocupe, tá tudo certo lá, apesar de eu ter cometido essa falha grave com a sua pessoa. Ok, obrigado. Então, voltando ao slide aí, esse slide é bem curto, porque é um assunto que, para elétrica, e não tem ninguém da mecânica aí hoje, né? Acho que esse curso não está mais sendo... Eu tenho desencorajado o pessoal da mecânica a fazer, porque senão eu teria que ficar falando coisas aqui que não tem sentido para nós da elétrica. Então, vamos lá. Objetivos. Eu mudei aqui para objetivos, eu não vi mudar aí. Não mudou, né? Ah, no slide, me ajudem aí. Agora Não, mudou. Agora agora mudou. mudou. Tá. Eu tinha feito uma coisa errada e eu arrumei. Obrigado. Então, aí, em objetivos, é relembrar e estudar. Sempre com o nosso pequeno foco, pequeno, né? Foco em instrumentação. Pode ser que vocês chegaram a ver eletricidade para instrumentação com o professor de instrumentação 1? Não? Então, tá bom. E aqui a eletricidade e eletrônica, né? Quando eu fiz essa pergunta, na verdade, é eletricidade e eletrônica. Então, vamos primeiro. Eu gosto de começar umas aulas assim, eu não sei se eu já falei esse semestre, mas eu gosto muito de definir a diferença entre explicar e ensinar, né? Para quem fez intercâmbio, naquela época em que tinha o intercâmbio aí do governo, estava fácil fazer intercâmbio, a maioria dos alunos que fizeram intercâmbio com quem eu conversei, infelizmente, eles fizeram intercâmbio para fazer turismo aos custos do governo. Por que eu falo que foi turismo? Quando se pergunta o valor agregado que trouxe, além da experiência internacional, teve muitos que falaram nenhum, mas teve alguns, né? Sempre tem alguns. É a minoria. Quando fala minoria, não é minoria esmagadora, quer dizer que é 40% para menos, é minoria. E uma minoria aproveitou bastante e me ensinou um pouco, porque eu não tive essa experiência em momento algum na minha vida profissional ou na minha vida estudantil. Eles me ensinaram como que era por lá, fazendo lá as faculdades. As faculdades lá são salas de aulas de palestras, em que cabem muitos alunos, muito parecido até com a Universidade Federal do Paraná, que eu frequentei muito pouco, só para ver como é que era mesmo. E então você tinha um professor que ficava num palanque lá, né? E que fala para um monte de gente o que é para fazer, o que é para fazer. Então explica, expõe, fala a respeito do que é para fazer. Os alunos saem então da aula para fazer a prática, para construir a sua própria, o seu próprio entendimento sobre o assunto, para vivenciar o assunto, fazer prática, experiência prática, bem em destaque aí no slide. Então, o aluno, ele não aprendia com o professor, porque ele estava na faculdade, ele estava num mestrado, num doutorado. Aluno de mestrado, doutorado e graduação deveriam não aprender com o professor, deveriam aprender estudando, porque é estudando que se aprende. Segundo pesquisas e estudos científicos, foi detectado que o momento em que o cérebro aprende não é o momento em que está em sala de aula ouvindo ou falando com alguém. Ele aprende de fato quando ele está estudando. E é por isso que a maioria dos alunos que não são estudantes tem dificuldade de lembrar agora, por exemplo, quem sabe aí fazer uma análise combinatória para mim agora aí. Escreve eu no chat, só para eu ter uma noção. Não tem ninguém. Pois é. E nós estamos em engenharia e vocês, no terceiro período, ainda estudar estatística. Isso é grave. Isso prova que não está sendo estudante. E eu não sei se eu falei em aulas passadas, mas a matéria de estatística é a matéria mais importante da graduação. Não é a mais importante do curso de controle e automação, mas é a mais importante da graduação,
porque ela te ensina muitas coisas para a vida, não só para a engenharia de controle e automação, que usaremos estatística aqui para avaliar, por exemplo, propagação de erro no final lá, que essa avaliação completa da propagação de erro era prevista na matéria de instrumentação 1, alguns não viram como eu gostaria que tivessem visto, então eu irei ministrar uma aula sobre o assunto, mostrando a sua importância, e apontarei, então, a importância da estatística para você determinar o erro ou a incerteza. Quando você compra um equipamento, ele tem lá. Ele é um equipamento de 1%. De onde veio isso? É um chute? É uma tentativa e erro? Muitos engenheiros no Brasil hoje, eles trabalham com chute, tentativa e erro. Basta lembrar como que se programa hoje em campo, na prática, de fato, um CLP. Se você sair perguntando por aí quem está trabalhando com um CLP hoje, eles falam que eles apertam um botãozinho de autotune, ou então eles chutam os valores das constantes de tempo para o ganho proporcional, o ganho integral e o ganho derivativo, gerando assim uma sensação muito ruim de que estudou-se controle durante um ano na faculdade para depois chutar 3 números. É muito, muito triste isso. Lembrando ainda que controle é a matéria mais importante desse curso, né? Em termos de avaliação. O que quer dizer em termos de avaliação? Se amanhã você está pensando em fazer esse curso, pegar esse diploma para poder passar num concurso da sua área específica, a maior parte da prova vai ser sob controle. Então, se você não estudou, não aprendeu. Então, como que você aprende? Você aprende com isso aqui, ó. Experiência prática. E é por isso que eu vou focar aqui em saber se você construiu, né, o seu entendimento com relação a isso. E de propósito, porque está na moda falar em doutrinação, eu trouxe um significado de ensinar. Ensinar é doutrinar. Quando eu ensino, eu faço você pensar como eu. Quando eu explico, eu faço você pensar. E aí você chega à sua conclusão com os seus valores, com as suas ideias. Então, o doutrinar, sim. O professor tem que doutrinar alunos se ele está ensinando alunos. A questão é, um professor de faculdade ainda tem que ensinar? Será? Porque ensinar, segundo esse estudo que eu comentei e não expliquei direito ainda, ensinar é quando você pega na mão da pessoa, faz junto com ela, mostrando a fazer. Então, a gente ensina, segundo o estudo, crianças até o 2º ano. Segundo não, pode ser terceiro, porque mudaram os nomes aí, eu não sei se o trabalho é antes ou depois da mudança dos nomes, pode ser 3º ano. Ou seja, uma criança que está alfabetizando é que aprende com o professor. Uma criança que alfabetizou aprende estudando, porque ela já sabe ler, escrever e interpretar. Então, o mesmo acontece, e o certo seria mais explicação em sala de aula e menos preocupação em ensinar, doutrinar, instruir e transmitir igualmente o pensamento do professor para os alunos. Ficou clara a diferença? Se não ficou, eu ainda posso tentar fazer um exemplo. Alguém quer que eu explique melhor qual que é a grande diferença? E é por isso, pessoal, também, podem escrever no chat aí que eu explico enquanto eu falo, tá? E é por isso que eu vou deixar bem claro a diferença entre explicar e ensinar, que é o seguinte: se você está aqui, vindo para a aula, você tem um plano de ensino que foi apresentado no primeiro dia de aula. A ideia é você olhar o plano de ensino, nossa, nós vamos relembrar a eletricidade. Então, você estuda a eletricidade, chega em sala de aula, poderá tirar dúvidas e o professor poderá explicar. Se você chegou aqui querendo que eu ensinasse algo, você chega aqui tão cru, que você não tem dúvidas. Não lembro de nenhuma dúvida. Na verdade, você não lembra de nenhuma dúvida, porque talvez não lembre de nada. Ou então, saiba tudo. Qual que é o mais provável? Fica a dica. Então, quando a gente explica, é porque houve uma interrogação. Tem gente que quer que o professor explique, mas não perguntou nada, né? Não, explica aí para mim, eu já tive aulas assim. Professor, eu não entendi, eu não sei muito bem, explica para mim. Aí eu pergunto, explicar o quê? O que você não sabe muito bem? Tudo. Não, ele quer que ensine. Só que, poxa vida,
tá na graduação querendo que ensine, tem que aprender a aprender. Então, obrigatoriamente, isso aqui exige uma interrogação. O aluno vem, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E muitas vezes a interrogação que veio do aluno, o professor ele pode devolver com outra pergunta melhor, porque às vezes a pergunta que o aluno fez não é boa. E se eu responder com uma outra pergunta, o aluno descobre que sabe, ele pensa melhor, ele vai chegar melhor à resposta. Então, às vezes, o explicar é só fazer você refletir de outra forma, sob outro ponto de vista, não ficar na caixa, como muitas pessoas falam às vezes. E já o ensinar, não. O ensinar é fazer com experiência prática. Ou seja, quando você vai para um laboratório, quando você faz um exercício do livro, se o professor faz o exercício do livro, ele está ensinando. Se o professor vai para o laboratório e faz uma prática na sua frente, ele está ensinando. A partir do momento que você não vivencia uma experiência prática com o professor, ele só está explicando. Ficou claro, né? Então, isso tudo a gente tira do dicionário para não parar de fazer confusão com palavras. A gente tem que tentar usar melhor as palavras para se comunicar e ter um melhor entendimento de todos os assuntos. Dito isso, nós temos aqui um slide de resumo que praticamente todos já sabem. Afinal de contas, estamos todos da elétrica. Mas são fórmulas, por incrível que pareça, eu já fiz explicações para alunos com essas fórmulas, em que a pessoa sabe a fórmula, a pessoa quer algo que está relacionado à fórmula, mas não enxerga que o que ele quer está ali, naquela fórmula. Simples assim, só tem que trabalhar um pouco mais. Porque essa fórmula ela não é só isso, né? Essa fórmula ela envolve, resistência, você pode trocar aqui por Z, impedância. Impedância já é mais um monte de conhecimento que tem que ser praticado, tem que ser experimentado para virar realmente um monte de informação, né? Que tem que ser praticada, experimentada para realmente virar conhecimento. Porque o conhecimento é a informação digerida, é a informação realmente entendida. Então, eu estou aqui para questionar. Quanto você usou essa fórmula? Sabe tudo? Focando agora em instrumentação. Essa fórmula vai resolver muitos problemas. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, e não é criticando nem falando nada, né? Eu tirei dúvida ontem à noite de alunos que estão mais avançados que vocês no curso e que não conseguiam medir 220 volts AC. Eles falaram, como que eu meço 220 volts AC se o que eu tenho é 3 volts DC no meu ADC? Eu não vou falar muito, eu estou só falando o básico. Eu quero que escreva no chat quem não entendeu o que foi perguntado. Quem não sabe o que é o volt AC, quem não sabe o que é, faça uma pergunta sobre a sua dúvida. Se todos esses termos estão ok, você não fala nada no chat. E aí eu pulo, não tenho que me preocupar em explicar o que já está muito bem entendido pelos senhores. Eu só quero saber se alguém não entendeu algum termo desse. Se não entendeu a pergunta que me fizeram. Ok? Pelo manifesto de vocês, todo mundo entendeu. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quais de vocês conseguem fazer isso? Ou seja, tem um microprocessador, tem um ADC que pode ou não estar dentro do microprocessador, tem uma tomada. Uma tomada da sua casa. Você pode fazer aí na sua casa agora. Tomada. Eu quero saber, como você me entrega a tensão medida com qualidade, com 1%? Porque 1% é aceitável e é muito bom. 1% pelo menos. Como que você vai provar que é 1%? Como que você vai medir? Como que você vai mostrar? Você tem que mostrar para um cliente, para um leigo. O leigo não quer ver nada que seja muito complexo, binário, né? Porque o ADC vai fornecer algo binário. E aí? Agora escreva aí no chat quem acha que não é capaz, sem vergonha. É algo normal, por isso que tem essa aula. Não minta para você mesmo, tá? Não minta para você mesmo. Senão eu pulo.
que eu considero esse assunto está dominado. Isso aqui seria um MI, né? Um MI, microprocessador. Ok, então todos aqui estão bem e não conseguem ver problema algum em fazer um circuito, projetar um circuito e fazer essa medição. Obviamente não é para você comprar um multímetro, medir e mostrar para alguém, né? Porque se você está fazendo isso, você está trapaceando que a instrumentação em si você falhou, você pulou, você burlou. Né? Alguém fez para você a instrumentação porque alguém que fez o circuito e toda a preocupação eletroeletrônica de um multímetro, por exemplo. Então a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é, você é capaz de fazer essa medição para o seu projeto? Não sei qual é o seu projeto, você está monitorando a rede. Poderia estar monitorando a rede para poder me fornecer uma potência? Por que não? E aí você usaria as fórmulas de baixo, né? Peraí, mas se você vai fornecer uma potência, você precisa necessariamente da corrente, não da tensão. Mentira, porque essa fórmula, todo mundo sabe, ela se expande em duas graças à aplicação dessa outra fórmula. Então nós temos que a potência, ela pode ser dada por U ao quadrado sobre R. Se ela for dada por U ao quadrado sobre R, a gente diz que essa carga, ela é resistiva. Lembrando que eu posso trocar o R, né? O R, ele pode ser também Z. Então, eu vou colocar aqui também, ó. U ao quadrado. Opa, o quadrado falhou. U ao quadrado sobre o Z. E o Z é a impedância. Então, ela pode ter uma parcela de capacitor, uma parcela de indutor, uma parcela de indutância ou capacitância, para melhorar o português, e etc e tal. Mas a potência, ela também pode ser a corrente ao quadrado, ao invés da tensão ao quadrado. E aí eu pergunto, qual a diferença dessa fórmula, pessoal, para outra? Eu quero agora uma resposta aí, se alguém puder me ajudar. Quando que eu uso a fórmula de cima, quando que eu uso a fórmula de baixo? Podem participar. Pedido, por favor, participem. Impedância, a gente tem elementos capacitivos ou indutivos no circuito também. Sim, mas não foi essa a minha pergunta. Vou repetir a pergunta. Ok. Qual é a diferença da fórmula de cima com a de baixo? Não de uma com a outra, né? Eu estou querendo saber a diferença desta primeira, em que eu tenho a tensão ao quadrado, e esta segunda, e eu quero uma análise qualitativa. Não é a diferença, um é o U ao quadrado dividido por R, porque isso aí a gente está vendo, porque esse quantitativo a gente está vendo. Eu quero uma qualidade, eu quero saber, assim, uma explicação, quando que eu vou usar a de cima, quando que eu vou usar a de baixo, qual que é a ideia de aplicação de uma fórmula ou de outra. Veja, eletricidade básica, pessoal. Todo mundo subestima essa aula, mas essa aula ela não é para ver conceitos fáceis, não é para resolver aqueles probleminhas que seja só de aplicar fórmula, é para resolver conceitos se eles foram realmente entendidos e eles estão absorvidos em sua plenitude pelo seu entendimento da matéria, para que você possa aplicar em qualquer coisa. Quem pode me dizer a diferença entre as duas equações, a de cima, com a tensão, e a de baixo com a corrente, em termos de aplicação? Quando eu vou usar de cima, quando que eu vou usar de baixo? O que você entende por isso? Que tipo de circuito? Qual é das duas equações mais útil no dia a dia? Qual que você vai usar mais? Qual que você acha que é mais fácil de medir a potência? Eu quero a potência nesse caso, né? Eu chego à potência mais facilmente com qual delas? Uai, professor, quando a gente está medindo tensão, a gente pode só chegar com o instrumento em paralelo. Então, eu acredito que a primeira deve ser mais fácil. Certo, mas e você já ouviu falar do alicate? Amperímetro? Sim, mas... Eu acho mais fácil ainda. Entendeu? Sim, mas por ser... Ah, não, tudo bem. Não, pode falar. Eu quero. Aqui é para levantar discussão. Mas o alicate amperímetro, ele mede pelo
campo elétrico, né? Ele dá a mesma precisão ou ele é aproximado? Muito bem, a medição do efeito Hall não é tão boa. Ela tem, por exemplo, o normal de um voltímetro, em termos de precisão, e aí sim você chegou em algo interessante para a nossa matéria, que é a instrumentação. Um multímetro de até 0,8% é considerado relativamente normal. Por exemplo, ele vai custar algo em torno aí de uns R$350. Por aqui, ó, R$350. Um alicate amperímetro com 1%, ele vai custar algo em torno aí de, sei lá, R$450, R$500, depende da marca fornecedor. Entendeu? E ele é um pouco pior. Pode chegar a 750. Eu paguei num equipamento 750 e num outro equipamento 300. Numa compra que eu fiz para falar, agora eu tenho tudo que eu preciso no meu laboratório, entendeu? Sim. Eu posso medir tudo. Então, quando a gente olha o manual, a gente fica até assim, falei, nossa, eu paguei tão caro, tão mais caro, e ele é só um pouco melhor. Você entendeu? Sim. Quando você olha a especificação. Quando eu já fiz experiência como eletricista, a gente medir com o voltímetro e fazer a conta, e medir com o alicate de amperímetro, e dá uma pequena diferença de um para o outro, então é devido a essa precisão. Exatamente. E essa precisão, ela vem daquela matéria, daquele conteúdo da matéria de instrumentação 1, chamada propagação de erro, que você deveria aprender a calcular. Não é chutar, estimar, em torno de... Não, calcular na prática, é o cálculo de incerteza. E na maioria dos cursos, inclusive na mecânica que a gente tem aí, na engenharia mecânica que nós temos no IFG, eles têm uma matéria chamada metrologia. E por não termos uma matéria com o nome metrologia e temos apenas um conteúdo chamado propagação de erro dentro de instrumentação, vocês perdem a oportunidade de grandes estágios em laboratórios de calibração que acreditam que vocês não são capazes de calcular a propagação do erro. Entendeu isso? Sim. Então, só por causa do nome. Por isso que é importante realmente a gente repensar como que o mercado fala, como que o mercado conversa sobre instrumentação, quais são os termos. Então, se eles falam metrologia, eu tenho que pôr metrologia na disciplina, porque eles querem ler no currículo, opa, o cara aprendeu metrologia, é bom para mim. Ele tirou uma nota boa em metrologia, ele sabe o que eu preciso. Entendeu a ideia? Instrumentação é vago, instrumentação é tudo, e ao mesmo tempo não é nada. Vocês sabem que se você for um generalista e souber de tudo, você vai ser mal avaliado no mercado, principalmente internacional, porque eles vão olhar para você e falar, então esse cara não sabe nada, na verdade, né? Ele sabe um pouquinho de tudo, quer dizer, não sabe nada do que eu preciso. Entendeu? Eu tive essa experiência quando eu viajei, eu estive na Nova Zelândia, na faculdade de engenharia elétrica, com ênfase na eletrônica, né? Eu estive lá e observei. O curso lá, só para vocês terem ideia, o curso ele é feito por disciplinas, por grupos de disciplinas, e tem algumas disciplinas que são consideradas básicas. Então, elas estão listadas e elas são... o governo é que estipula o que é, o que não é, através das entidades, tipo um CREA de lá, que são as fiscalizadoras, né? E aí, as entidades falam, se você estudar isso e isso de eletricidade, você já é considerado técnico 1. Se você estudar mais isso e isso, você já é considerado, né, ou seja, auxiliar técnico, técnico, tecnólogo, até chegar no engenheiro, entendeu? E aí vai se formando. Você se forma um engenheiro especialista lá em menos de 4 anos. Menos de 4 anos, se você quiser. Só depende de fazer as matérias, não depende de nada. Só depende de fazer as matérias que forma o engenheiro eletricista lá, por exemplo. Ou o engenheiro eletrônico lá. Então, eu acho muito interessante esse método. Cada disciplina, cada grupo de disciplina te dá um diploma. Opa, você agora pode ir lá no, entre aspas, CREA e tirar a carteira profissional disso. Entendeu? Não é muito interessante? Então, a pessoa que começa a estudar num lugar assim, ela estuda um pouquinho, vira técnico, começa a trabalhar, aprende de verdade, porque a experiência prática é que vai te dar o conhecimento, a gente já falou sobre isso. E se ela gostar, ela continua estudando. Não é obrigado a estudar tudo de uma vez.
Se ela não gostar, ela muda de área. Eu achei aquilo fascinante. Então, voltando à nossa questão, quando que eu uso o de cima, quando que eu uso de baixo? Se você quer precisão, como bem falado pela Carla, você vai procurar o de cima. Agora, a resposta que eu estava querendo não era baseado na questão de precisão, porque você levando o seu custo, você vai atingir a mesma precisão. Você entende o que eu quero dizer, né, Carla? Você consegue, através de elevação de custo. Claro que vai ter um limite, mas esse limite ele não é um limite industrial que nos interessa. A matéria é instrumentação industrial. Então, o que eu quero aqui é o seguinte: a gente costuma medir com a fórmula de cima quando a tensão U é igual a algo constante. Vou pôr CTE aqui. CTE. Se U for constante, é natural você ir medir por aqui. Por exemplo, você quer medir a potência do chuveiro, você vai usar a fórmula de cima. Você já sabe a tensão elétrica, 220 teoricamente. Você vai ver a questão da resistência do chuveiro. E vamos pegar aquele chuveiro que tem três valores de resistência diferentes, né? Aquele chuveiro com 3 velocidades, entre aspas, né? Então, qual que é a velocidade que esquenta mais a água? Com maior resistência ou menor resistência? Menor resistência. Exatamente, né? Menor resistência, porque é inversamente proporcional. A potência tem que ser maior para ele esquentar mais água. Então, essa é a resposta que eu esperava. Esse tipo de análise que eu quero, subjetivo, assim, né? Muita gente acha que tem que aumentar a resistência para esquentar mais. Qualquer pessoa que pense assim, ela está pensando da forma natural. Com mais resistência, né? Mas não, é com mais corrente, porque a fórmula original é essa aqui. Como esse é constante, eu tenho que aumentar a corrente. Para aumentar a corrente, eu tenho que diminuir a resistência. Então, quando você muda lá o dial, o que você faz? Você coloca resistores em série ou em paralelo? Você alterou o botão lá, você vai pôr resistências em série ou paralelo, ok? Então, você vai colocar em paralelo, porque a resistência total vai diminuir. Além disso, a corrente vai ser maior no circuito e passando por pode ser que você aumente também o número de resistência, mas mantenha a corrente, entenderam a ideia? Então, vai ter mais resistência trocando calor. Por quê? Porque ele entrou em paralelo. Então, você aumentou o número de resistência em termos absolutos, mas como está em paralelo, a resistência se manteve constante. Só que agora está passando em mais resistores. O circuito também pode ser resolvido assim. Então, você tem infinitas possibilidades de desenvolver um chuveiro. E agora eu vou colocar para vocês. Escreva eu, quem sabe que existe chuveiro PID aí. Escreva eu. Quem já sabe que existe chuveiro PID? Quem já pesquisou e leu sobre chuveiro PID? Ninguém? Guilherme, quer falar um pouco da sua experiência, Guilherme? Não, professor, eu lembro que você falou quando eu peguei essa matéria semestre passado, enquanto estava pessoais ainda, você tinha falado que existe o chuveiro que ele regula automático e que digamos assim, ele opera bem melhor, né? Converte muito melhor a energia no aquecimento da água. Ele aumenta a eficiência, é igual um refrigerador ou um ar-condicionado inverter. Por que ele é mais eficiente? Ele tem um PID ali, o PID dele está em cima do inversor. Todo mundo sabe que o conceito de um inversor aí, quem ainda não tem ideia do que é um inversor aí, digita logo, porque nós temos que consertar isso. Você vai se formar engenheiro. Senão eu não vou explicar o inversor, né? Pelo menos qualitativamente. Vocês observam que essa aula é qualitativa. Você tem que aprender a fazer as contas na sua experiência prática. Aqui nós estamos conversando sobre o assunto. Muitos de vocês já fizeram muitas contas quando fizeram eletricidade. Eu não preciso me preocupar com conta. Não, eu penso que o problema aqui não é fazer conta, não é aplicar essas fórmulas aqui, né? Então, essas fórmulas aqui, somado com o entendimento, vai te ajudar a fazer uma análise de como resolver problemas. Problemas de eletricidade, óbvio, né? Voltando ao PID
do nosso caso, quando que eu uso P&D? Eu uso P&D quando eu quero um resultado mais alinhado e menos fora do meu limite de set point. Vamos supor que eu tenho um limite superior, eu tenho um limite inferior, e eu quero que ele esteja bem bonitinho ali dentro. Então eu vou usar P&D. Todo mundo sabe que o on-off é uma maneira de controle. On-off. Essas falhas que vocês veem aí é exatamente memória do meu computador. Vou ter que resolver isso. Então o on-off aqui, ele vai resultar numa faixa maior. Então eu vou navegar, eu vou esquentar e depois esfriar, esquentar, depois esfriar. E aí quando eu bato no on-off, às vezes eu saio, tá? E se o meu processo industrial, o meu processo de fabricação não tem problema com eu sair da faixa, eu uso on-off, que é muito mais barato. É liga e desliga. Eu ligo o forno, desligo o forno. Quando esfriar de novo, eu ligo o forno. Tá tudo certo. Controlei a temperatura. Agora, se eu ponho um P&D, eu tenho que monitorar, ler, atuar instantaneamente com cada variação que eu meço e vejo que está indo para fora do ponto que me interessava. Então, ele fica mais caro. Só que ele aumenta a eficiência. Eu não fico ligando e desligando. Se eu ficar ligando e desligando um motor, por isso o inversor, eu tenho um problema de consumo, porque a corrente de pico da partida do motor. Agora, se eu consigo, através do inversor, controlar, seja a tensão, a frequência ou alguma outra coisa que afeta no giro do motor, ou seja, eu faço ele girar para ele se manter aqui, não sair dessa faixa de limite, então eu posso dizer que eu estou fazendo um controle P&D para melhorar a eficiência do meu resultado. Está comprovado aí a eficiência e a economia, né? A economia de um resistor de 3 posições em relação a um eletrônico é muito grande. A economia de um eletrônico para um P&D, dizem os fabricantes que é de 60%. 60% de economia na sua conta de energia em termos de banho porque é chuveiro, você faz a conta. Se em 12 meses você paga um chuveiro P&D com essa economia de 40%, 50%, 60% que eles prometem, vale a pena comprar ou não? O chuveiro, aí você tem que analisar a vida do chuveiro. O chuveiro estraga em 1 ano. Então, um outro cálculo que vocês precisam aprender a fazer é quanto vale o show, né? Quanto vale sua hora? Quanto vale aquele equipamento? Se ele realmente tem valor. E um jeito de fazer isso é a análise do ROI. Todo mundo sabe o que é o ROI, né? O ROI, ele é a análise do retorno sobre o investimento. Obviamente vem de uma expressão em inglês. E o retorno sobre o investimento, você tem que avaliar a vida útil. Vou comprar um sapato. Eu vou usar esse sapato X dias por mês. Eu sei que esse sapato, usando nessas condições, para a minha aplicação, ele vai durar aí 2 anos, vamos supor, e em 2 anos ele se paga. Então, o cálculo que eu tenho que são 24 meses para ele se pagar. O que é ele se pagar? Aí eu tenho que ver os benefícios de andar com aquele sapato para ver se vale a pena. O outro sapato, ele dura mais, ele dura 4 anos. Por quê? Porque ele é mais duro, então ele desgasta menos. Pô, e como é que é a sua sensação? Vai dar dor nas costas? Não vai dar dor nas costas? Você vai ter problema? Vai ter cansaço ao longo do dia? Tua produção vai aumentar? Vai diminuir a tua produtividade? E aí vai. Então, você tem que fazer uma análise. Claro que quase tudo é subjetivo e depende também do poder aquisitivo. Mas, na prática, de fato não tem por que não comprar um chuveiro P&D. Se ele vai dar aquela economia, né? Se você ou teu filho fica no chuveiro 30 minutos, não comprou ainda por quê? Entendeu? Não comprou ainda por quê? Ele vai fazer uma economia muito grande. Não sei se vocês percebem, mas o chuveiro funciona o seguinte: você regula ele
e aí abre o chuveiro. Não ficou bom, você abre mais, regula menos e etc. Então, muitas vezes, não muitas das vezes, tem gente que gosta dessa outra expressão, eu considero ela equivocada. Muitas vezes você vai ter um consumo maior de água também, porque você está tentando regular usando também a vazão. É um outro problema. Num controle PID você não vai ter problema com isso, com vazão. E aí fica a ideia de que você vai ter uma temperatura independente da vazão. Se você quer mais água ou menos água, a temperatura vai sair a mesma, porque ele tem um PID. Isso é importante, ok? Então, agora que foi falado sobre isso, você tem que usar essas fórmulas pensando sempre em resolver problema de instrumentação para a nossa disciplina. E como a gente está falando em medição, aí existe dois termos muito importantes, que é a média e o RMS. Escreva eu no chat aí quem é capaz de resolver agora, sem pensar duas vezes, a fórmula e calcular uma tensão RMS a partir de uma forma de onda. Ou seja, eu te forneço uma forma de onda, podendo ser, por exemplo, uma senoidal aí, que eu estou tentando desenhar, veja se ficou bom. Essa senoidal aí, você tem uma senoidal, e eu pergunto, quanto que é o RMS medido nela? E não vem me dizer com fórmula decorada, multiplica por raiz de alguma coisa, professor. Nem decorei, raiz de 2, né? Divide por raiz de 2 a de pico. Peraí, de onde você tirou isso? Não sei, professor. Falaram para mim, acreditei. Aí você não está dentro do rol dos alunos que eu admiro, tá bom? Por quê? Porque aluno não é admirado, estudante sim. E o estudante sabe de onde veio. Então eu quero saber, quem sabe de onde veio aí e consegue calcular agora? Baseado na fórmula. Quem sabe a origem? Qual que é o assunto matemático que gerou este resultado? Fala aí agora. Ninguém? Só o... Deixa eu ver pelo horário. Então, pelo horário, o Silvio sabe. Quer falar, Silvio? Você está sem microfone. Vem da integral, mas qual que é o assunto? A matéria não é integral, né? A integral ensina você a calcular integrais. Integrais serve para você resolver a área sob a curva, mas ela não serve para você resolver RMS. RMS é um conceito que veio de outra matéria. Qual a matéria? Alguém sabe? Não? Pois bem, então é por isso que eu falei que era a matéria mais importante de todos os cursos. Qual que é a matéria mais importante de todos os cursos? Ninguém? Acabei de falar. Estatística. Isso, obrigado. Então ele veio de estatística e está associado, por exemplo, com a expectância ou esperança. E de X. Por X aqui no meio. Esperança de X. E as fórmulas, elas podem ser encontradas neste link que eu coloquei aqui, tá? Lembrando que esse slide ele está disponível lá no Moodle para você. Você clica no link lá, tá? E também vai estar nas referências no final dos slides. Então, não se preocupe. Eu coloquei dois links que eu usei para estudar e rever os conceitos, tá? Obviamente, você também pode encontrar na Wikipedia, sempre escreve lá, e às vezes está bem explicado já lá, de forma mais sucinta, mas às vezes tem um conteúdo menor, eu gosto muito desse... Eu não sei se é um artigo ou é uma mini apostila que o professor lá fez, e é usado por um professor aí da Universidade Federal do ABC. Então, esse link vai dar lá na Universidade Federal do ABC, no material dele. Eu não gosto de reinventar a roda, se tem um material bom, a gente tem que reaproveitar, tá, pessoal? Então, para casa o Silvio escreveu que vem da integral. O Silvio escreveu que ele consegue fazer. Ninguém mais escreveu. Nós temos aí 14 alunos, 13 alunos participando da aula. Significa que quem achava que não precisava dessa aula de revisão de eletricidade tem muita lição de casa para fazer. Entendeu? Porque você não tem experiência prática de eletricidade nenhuma. Você não consegue resolver problema ainda. Problemas reais de medição para a matéria de instrumentação.
Como é que eu vou calcular a propagação de erro se nem medir eu sei? É um outro problema. Qual que é a parte de propagação de erro do ADC que está aqui em cima? Qual que é a parte de propagação de erro do conversor, né, do condicionamento de sinal para eu poder transformar isso num 3 volts? Tudo isso faz parte do entendimento de eletricidade. O conhecimento já foi passado, mas não foi experimentado para este assunto. Você precisa experimentar para resolver o problema. E é por isso que eu falo. Eu estou aqui para explicar, porque ensinar eletricidade alguém já ensinou para vocês. Agora tem que ver se você sabe usar o seu conhecimento para algo útil. Da mesma forma que a gente pensa em eletricidade, a gente tem que pensar em duas coisas, né? Foi colocado no slide anterior o AC, que é o do alternado, e tem também o DC. O DC, no DC você tem o quê? Um F igual a quanto, pessoal? Qual que é a frequência? Tá, vou fazer um rascunho aqui, ó. Vou pôr um rascunho aqui, ó. Frequência é igual ao inverso do período, certo? Sim ou não? Não podemos ter dúvida disso, né? Não podemos. Se a frequência é o inverso do período, eu tenho uma forma de onda que é assim, ó. 5 volts. 5 volts. Qual que é o período dela? Cri, 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 cri. Qual que é o período dela? Bom dia, pessoal. 5 volts. Ao longo do tempo. Zero. O período dela é 0. O que é período? O professor, o período dela seria tipo infinito, alguma coisa assim? Exatamente. Quem falou agora? Guilherme. Guilherme, você vai mandar um e-mail para mim falando, professor, eu ganhei um ponto. Tá bom? Beleza. O Guilherme falou que esse período ele tende a infinito. Ele falou infinito, mas não é corretamente, não é correto falar assim na engenharia. A gente só fala tende, tende a infinito. Então, para quando tende então a frequência? Tende E aí Zero. tende a 0. Mas não é um chute, tá, pessoal? Nunca é chute. Aqui na instrumentação vocês vão perceber que eu não gosto nem um pouco de chute e eu adoro de paixão a análise qualitativa do problema. Primeiro você tem que entender a qualidade do seu problema e do seu raciocínio, para depois você fazer conta, tá? Então, a frequência DC é 0, é considerada zero, na verdade não tem frequência, mas ela é considerada 0, porque não varia no tempo e o período, por não variar, você vai aumentando o período ad eterno, então ele tende ao infinito. Perfeito essa análise, não? Muito bem. E aqui nós temos, então, uma frequência bem simples de se calcular, que é maior do que 0 Hz. Quanto que essa frequência interfere? Essa frequência interfere gerando um ômega. E esse ômega não necessariamente precisa ser de uma forma de onda senoidal. Ela pode ser triangular. Levanta a mão aí quem já ouviu falar e comprou e já viu funcionando um inversor triangular. Quem já ouviu falar de um inversor triangular para você ligar no seu carro, para você ter algum aparelho no seu carro funcionando? Ele gera uma tomada de 110 volts. Professor, é o mesmo daquele de som que eles chamam de pirâmide? Cara, eu não sei, mas o inversor de som, o que é o inversor de som? Tem um aparelho que o pessoal que usa esse som, mas tipo a Belvox usa, eles chamam ele de pirâmide. Pode ser que eles chamem de pirâmide porque ele é triangular, né? Eu não conhecia esse termo não, porque eu não sou da área de som, entendeu? Nunca tive um carro, não sei. Acho que a pirâmide é um amplificador, na verdade. É o tipo de amplificador, né? É que normalmente com som eles estão preocupados em amplificar. Eu não sei. O que eu estou falando é um inversor. É um equipamento muito barato comparado com o inversor senoidal, porque ele é triangular. Então ele tem uma rampa, quando ele chega num limite, ele inverte a rampa. O circuito para fazer isso é muito simples.
tá? Então, o Silvio contribuiu lá, que é um amplificador pirâmide, é a marca, tá? Então, tá relacionado ao nome do fabricante. Beleza? Então, obrigado aí. Então, não tem nada a ver com aquilo, e nós estamos falando de uma rampa. Ela é muito barata, porque se eu pedir para vocês, futuros engenheiros, vão para casa agora, só voltem no ano que vem, quando vocês tiverem aí feito o seu próprio inversor. Você quer resolver o problema rápido e curtir umas férias, você vai fazer o triangular. Você quer sofrer, você vai fazer ele gerar uma onda quase ou semissenoidal ou senoidal. Semissenoidal mais barata ainda que senoidal. Por quê? Porque é mais fácil de fazer. Simplesmente assim, tá? Ele vai pegar um nível DC de bateria, só que normalmente 12 volts, 24 volts, né, que são as baterias, né? Ele vai pegar um nível DC de 12 volts e vai transformar nessa pirâmide. Qual circuito faria isso? Eu não quero que você responda agora no chat, não. Eu só quero que você avalie se você sabe fazer, se você dá conta de fazer. Eu quero que você faça isso com uma frequência de... Então, vamos pegar aqui, ó. Começa aqui, termina aqui, ele começou a repetir, certo? Essa frequência aqui, ela é de 60 Hz, ou seja, 1/60 aqui. Eu quero que você faça um circuito. E não vem me dizer que você ainda não é capaz, porque as matérias para te dar essa capacidade já passaram. Então, se você não é capaz, por favor, peça para sair, volta para as matérias que você não aprendeu e começa de novo o curso. Porque não vai aparecer a fada madrinha da formatura de engenharia, bater com uma vara de cordão na sua cabeça e de repente você sabe tudo isso aqui, não. Tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Pessoas que vão passando, que o que importa é passar na disciplina. Que estuda para prova. Eu odeio essas pessoas que estudam para prova. Estudar para prova não serve para nada. Eu já estudei muito para prova. É terrível estudar para prova, porque você não aprende, não esquece, depois tem que estudar de novo. Na hora que precisa, não sabe. Então, fica a dica aí, quando você chegar no ambiente de trabalho, se você cair numa indústria de verdade da sua área, eu não estou falando para você virar vendedor de equipamentos eletrônicos. Muitos se formam aqui e vão vender eletrônicos. Vão vender CLP, vão vender... E aí só tem que explicar usar. Isso aí é técnico, é serviço de técnico, não é dinheiro. Às vezes a gente acha que está formando muito engenheiro no Brasil. A gente está formando muito técnico. A maioria dos engenheiros não sabe fazer nada. Tudo na tentativa e erro. E tudo pergunta para o outro. Então não sabe. Então fica a dica aqui. Você é capaz de fazer um inversor? Consegue diferenciar os circuitos só na sua imaginação? Quão mais difícil seria fazer um circuito senoidal para desenhar aquela onda senoidal bonitinha e perfeita? Ela não é trivial, não. E é por isso que sai muito mais caro. Quanto mais caro, professor? Eu acho que pode chegar até 5 vezes mais caro, pessoal. 5 vezes mais caro. Muito bem. Então, esta fórmula aqui, ela é para te ajudar a resolver problemas em que a frequência é maior do que zero. Porque se a frequência for igual a zero, o ômega também dá zero e está tudo resolvido. As fórmulas podem ser a mesma, só que elas ficam simples demais se for DC, porque tem umas variáveis a menos, fica muito mais fácil. Enquanto que a AC fica mais complexo. Por exemplo, um capacitor. Um capacitor na AC tem a função de filtro. Eu vou usar um capacitor, por exemplo, falar de som aí, amplificador, eu coloco um capacitor de acoplamento para eliminar ruído, eliminar uma frequência fora do espectro da voz, dos 20 aos 20 kHz. Então eu coloco um capacitor passa-faixa, entendeu? Eu faço um filtro com o capacitor. A nível DC, o capacitor é um circuito aberto. Não, professor, mas ele tem a carga do capacitor. Tudo bem, quanto tempo levou a carga do capacitor? 5 taus. Professor, do que você está falando? Você não sabe o que é tal numa carga de capacitor? Volta para estudar, eu não vou ficar falando, não. Então você leva 5 taus. Depois de 5 taus, ele tem o valor carregado. Isso aqui é infinito, né? Isso aqui é um tempo infinito. Vou pôr um infinito aqui, ok? E esse aqui é um tempo de 5 taus. 5 tal perto do infinito é muito ou é pouco para análise de circuito? Fala, é nada. Então eu posso fazer esse gráfico não desse jeito aqui com um zoom preocupado com isso, mas esse gráfico ele poderia ser feito desta outra forma. Presta atenção de cá agora, ó. Esse gráfico ele é isso aqui, ó. Instantâneo. E cada vez mais em pé. Cada vez mais em pé. Cada vez mais instantâneo.
Ou seja, para o nível DC, eu tenho sim uma análise transitória que eu posso analisar aqui. Isso aqui é uma análise transitória, a carga do capacitor é transitória. Só que ele é insignificante perto do todo. O todo está lá, ó, ele está trabalhando aqui. Isso aqui é o importante no dia a dia. Aquilo lá é só o momento que liga ou que desliga. Então, a análise DC é muito mais fácil de ser feita. É por isso que quando você estuda potência, resistência, corrente no DC, você só está preocupado com isso aqui, normalmente, porque você quer como que fica no regime permanente, não no regime transitório. Então, esses 2 últimos slides trouxeram muitas informações para vocês avaliarem se precisa ou não estudar de novo. Como você vai encarar a instrumentação sem saber esse conteúdo, tá ok? Então eu preciso que vocês prestem atenção nesse detalhe. Posso passar? Alguém quer comentar? Não? Tá tranquilo? Então os desafios são RMS, valor médio, valor eficaz. Lembrando que RMS ele é chamado também de valor eficaz, né? Tensão eficaz, corrente eficaz, potência eficaz. Ao estudar de novo o RMS, traga os conceitos, né? O que quer dizer um valor médio? O que quer dizer um valor eficaz em termos de conceito? O que está por trás disso? Faça mais análise subjetiva do que análise quantitativa, né? Objetiva, que é calcular. Calcule menos e pense mais. É a ideia desse estudo que vocês têm que preparar para casa aí com relação à eletricidade. E aqui, para concluir, praticamente concluir, nós vamos precisar de eletrônica. Diodo. Fala eu aí, quem não consegue entender o diodo num circuito e como ele funciona no AC e como ele funciona no DC. Né? Ele tem funções diferentes nos dois. O que ele é para um DC? O que ele é para um AC? Você tem que fazer essa análise, autoanálise, e ver, poxa, eu preciso voltar a estudar um pouco de diodo. Transistores, né? Ou transistores. Como que ele é para AC? Como que ele é para DC? Ele tem 3 funções num circuito, né? Na verdade, 3 funções. Ele tem a função de chave e ele tem a função de amplificador. 2 funções, né? Na verdade. Chave e amplificador. Né? Então, ou ele é uma chave, ou ele é um amplificador. E aí, quando se fala em amplificador, a gente melhora usando amplificador operacional e amplificador de instrumentação. Escreve eu, quem não sabe o que é amplificador de instrumentação, senão eu pulo também. Tempo para falar tá acabando. Escreve eu aí. Pronto, tem um que não sabe, graças a Deus. Eu queria falar, tá? Então, o amplificador de instrumentação é 2, anota aí, 2 ou mais amplificadores operacionais ligados em cascata para fazer um efeito mais eficiente de amplificação. Ou seja, um casamento perfeito para aquela medição que você está fazendo. Muitos sensores que você usa, ele vai te fornecer algo em microvolts, milivolts. Milivolt você consegue medir com amplificador operacional, com um AD. Microvolt, se você colocar um amplificador operacional para medir microvolt, nanovolt, picovolt, se você colocar um amplificador operacional aqui, a impedância de entrada dele não é suficiente, ele vai consumir. Sabe quando você liga numa bateria, uma carga que ela não aguenta e ela vai a zero? É o que vai acontecer com o seu sensor que você está medindo. Ele vai a zero e você não mede nada, porque você não tem um instrumento adequado para medir. Então, para medir estes aqui, eu preciso de instrumentação. E aí o custo aumenta. Vai na internet, trabalho de casa, vai na internet, procura um chip amplificador operacional, um preço. Depois procura amplificador de instrumentação. Outro nível, outro padrão. Muito mais caro, não é 2, 3 vezes não, tá? É muito mais caro. Depois, se quiser, pode me mandar um e-mail comentando, achando o quanto você está evoluindo com essa ideia de olhar as coisas mais pensando no foco de instrumentação. Então, olhando o diodo no foco de instrumentação, o diodo ele serve para quê? Para retificar. Na hora de medir, eu quero retificar. Para achar o RMS, fazer alguma coisa.
Ele também serve para o quê? Limitar, né? Limitar. Aí, aqui ainda tem o Zener, estabilizar. Diodo Zener. Estabiliza uma tensão 3.1 volt, uma tensão de referência confiável e barata. Barata e confiável. Eu preciso de uma tensão de referência. Quando a gente for analisar condicionamentos de sinais, circuitos e etc., nós vamos ver essas informações aí com mais detalhe. Então, vai ser necessário que você tenha o conhecimento, senão vai ter uma dificuldade maior ali naqueles circuitos. Aplicações. Quem aí não consegue usar um transistor como chave, um transistor como amplificador, tem que dar uma olhada. Quem aí não consegue colocar, né, o transistor aqui, né, amplificador analógico, o amplificador digital é o chip, um chip de operacional, esses dois aqui são digitais, tá? Então eu vou pôr um D para cá, né? Digitais. E tem o analógico, que é o transistor. Então, às vezes quanto custa um transistor? E quanto custa um amplificador operacional? Se você sabe lidar com um transistor e você precisa amplificar um sinal que ele pode ser amplificado por um transistor, qual é mais barato? Qual solução o seu cliente vai precisar pagar menos se você fosse fabricar 3 mil, 10 mil unidades para vender todo mês? Então, pessoal, não vem me dizer que ninguém mais usa transistor como amplificador. Ele ainda é importante e tem muita aplicação prática para você baratear o produto final. O operacional é quando você precisa. E o de instrumentação é quando você precisa mais ainda. Então, você não vai usar o de instrumentação quando você poderia usar um transistor. Um transistor com um betazinho lá. Ele tem um betazinho lá de 100. Beta 100, básico. Um beta 100. Correntes baixas, beta 100. Pô, põe o transistor lá, tá resolvido o problema. Quanto custa um transistor? Quanto custa um amplificador operacional? Que já é um chip, que já vem lá com 2, 3, 4, sei lá. Já complicou, já ficou bem mais caro. Então, não subestime os dispositivos analógicos, tá? As pecinhas soltas para você colocar na sua placa, não, de dar solução para o mercado de trabalho. Então, para finalizar aí, né, que a gente já está falando demais, era uma aula para ser curta, mas eu gosto muito desse assunto, porque esse assunto, há muita gente com pouca humildade. Eu já sei, não precisa revisar, não. Eu sou bom nisso, tá? Então faça isso, faça aquilo, não consegue fazer nada. Então, eu peço humildade, peço que vocês estudem isso daqui. O foco dessa aula você vai ser capaz de medir, né, projetar, modular um sistema de medição para tensão contínua, corrente contínua, potência contínua e energia? Se você diz sim, você está pronto para ser contratado pela Landis+Gyr, fábrica de medidores de potência. Ela está louca para contratar engenheiros capazes de fazer placas sofisticadas, novas, através da internet das coisas, para medição de potência, para revender aí para as diversas empresas que precisam medir potência no Brasil. A Landis+Gyr tem uma fábrica em Curitiba, está entre as 100 melhores empresas de se trabalhar. Eu tive uma proposta de trabalhar lá, não fui porque era em Curitiba e a minha esposa não quis ir. Porque eles estavam com 6 meses a vaga aberta. Não tinha ninguém capaz de chegar e fazer isso lá. 6 meses no Brasil inteiro, vaga aberta, ninguém mede potência, ninguém mede energia. É a vergonha da eletricidade falar que o cara é engenheiro e não consegue fazer isso aí. É uma vergonha. Obviamente, nós estamos falando da alternada. A Landis+Gyr está medindo potência alternada. Então, não me interessa se é contínua ou alternada. Na parte do contínuo, você vai estar preocupado com a eficiência energética de dispositivos móveis e bateria. Na parte alternada, você vai estar preocupado com o consumo de energia, fabricação de energia, medição de energia, tarifação de energia. Tá? Instrumentação está em todas as áreas. Aqui é só uma área. Medição de energia elétrica. Só que se você for medir outras coisas, pressão, você usa transdutor de pressão, você usa transdutor daquilo, todas as outras áreas acabam convergindo para a eletrônica, porque os dispositivos são digitais. Então você tem que usar também essa eletricidade, só que talvez com menos conhecimento, porque basta uma eletricidade DC, né, de corrente contínua. Avaliar se você é capaz, então, de projetar circuitos que gerem essa forma de onda. Quanto custa um gerador de forma de onda? E se você fabricasse o seu, por que todo mundo só compra da China? Você pode procurar, não vai encontrar mais nada que não seja fabricado fora da China. A dificuldade que está
de comprar algo fora da China. Todas as indústrias alemãs, americanas, elas foram para a China. Por que todo mundo está fazendo na China? A Apple está na China, a Nike está na China, todo mundo está fazendo na China. Você vai comprar um dispositivo que você fala, não, isso aqui é americano. E você vai olhar, made in China. Por quê? Responda aí, por que a China fabrica tudo e ninguém mais fabrica? Eu comprei uma bateria para o meu notebook agora. A bateria que eu comprei, o meu notebook, quando eu comprei, estava escrito lá, a bateria made in Brasil. Venha conhecer a Amazônia, Zona Franca de Manaus, tudo barato. Agora eu comprei uma bateria, está escrito made in China. Por quê? O que aconteceu com a fábrica de baterias da Amazônia, que estava lá em Manaus? O que aconteceu com esses empregos? Qual que é o problema? O que está errado? Está errado? Está errado que a gente prefere pagar mais barato. E lá nós temos uma mão de obra quase escrava, que ninguém está nem aí para isso. E é por isso que em janeiro desse ano teve no Globo de Ouro um discurso muito bonito lá, que deixou todo mundo horrorizado. Todo mundo foi chamado de medíocre e hipócrita por uma pessoa, porque não está nem aí o custo que realmente tem um smartphone da Apple, por exemplo. O custo humano de um smartphone da Apple, que é fabricado na China, a placa custa $5. A placa. Claro que tem todo um encapsulamento sofisticado, etc. Mas a placa é fabricada na China por $5. Aí você pensa, é fabricado na China por $5 e é vendido por $999 por causa da casca. E as pessoas que estão trabalhando pelos $5? Você não está nem aí para elas. E como mudar isso? Como reabrir uma fábrica lá em Manaus? Tem que ter engenheiro. Engenheiro de verdade. Não é engenheiro que usa o produto que está pronto e sabe ler manual. Engenheiro que sabe fazer o que está pedindo nesse slide aí. Eu peço isso para vocês. Eu ultrapassei, peço desculpas por isso, mas eu acho que é um assunto importante, é o assunto mais importante do seu curso, eletricidade, e você tem que avaliar se você já aprendeu, a ponto de aplicar, a ponto de saber resolver problemas de verdade. Não esses probleminhas de conta aí, não. Problemas de verdade. Soluções de circuito, soluções que vão ser aproveitadas numa indústria. E aí, por fim, tem aí a referência. Eu agradeço a atenção. Vou encerrar a gravação e as dúvidas eu posso tirar e conversar depois da gravação. Um abraço a todos. Não vai ter lição de casa remunerada, mas tem uma lição de casa gigante, que a matéria de eletricidade é de 2 semestres, né? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima.